Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós temos um convidado muito especial para falar sobre um tema que todo mundo está envolvido. Hoje nós vamos falar sobre alguma coisa carcerária. Carcerária, o que será isso? Hoje nós vamos falar sobre prisão emocional. Prisão, o próprio nome já diz. Preso. Preso é estar privado de liberdade, né? Prisão, a gente tem esse conceito. E o emocional ainda é pior ainda. Quem é que não está preso, ou não esteve preso, ou não continua preso emocionalmente a alguém, a alguma coisa, algum relacionamento, alguma coisa, até de vida passada, sei lá, alguma nidana. Não sei, vamos desenvolver isso hoje, porque muita gente reclama e todos nós temos isso, e é bom que a gente aborde isso no Vida Inteligente, que são assuntos que geralmente não são abordados, ou são abordados em palestras, em pequenos círculos fechados aí, mas assim aberto ao público para que você possa acessar isso a qualquer hora e desenvolver com os seus amigos, com o seu grupo, com o seu departamento, com os seus estudos. Isso é muito importante, é isso que a gente vem fazendo. Então, para isso, eu tenho um convidado muito especial, como eu disse, e vou fazer uma chamada especial também. Vamos ver se ele atende dessa vez aqui. Ó. Alô? Vamos ver. Oh, e aí, Jorge? Você viu? Nem havia te anunciado para fazer surpresa, fazer aquele... Não, essa da batida é sensacional. Boa, né? É legal para você fazer. Você está me ouvindo bem? Porque muita gente às vezes se queixam que eu estou falando baixinho agora com fone de ouvido, isso para que a gente evite esse eco que nós já estamos quase que praticamente resolvido, né? Então tá aí. Mas me diz aí, como é que você está? A 100 e tantos por cento mesmo. 100 e tantos por cento. Estou hiper, né? Não estou super, estou hiper. Muito bom, então nós estamos aí. Cada dia é engraçado que assim, esse momento que a gente está passando no mundo. Sim. E a maneira como a vida tem acontecido, e as oportunidades de aprender, de estudar, assim, oportunidade em vigília, oportunidade em sonho. É como se cada dia fosse uma vida inteira, então tá uma coisa assim muito intensa, Ô Jorge, você está falando muito assim, intrigante, você está falando aí, já falamos sobre esse tema aqui, mas já que você falou nesse instante, em tudo isso aí que a gente está enfrentando, já faz tempo, né, mais de ano, vamos dizer assim, essa questão, parece-me, bom, eu particularmente, eu tenho, você disse que é problema de cada um, né, coisas que a gente tem que resolver, que é a questão dos sonhos, né? Eu tenho tido sonhos vívidos, e eu estava conversando em casa esses dias, aí até numa dessas manhãs que eu tive um sonho bem diferente, bem vivo, assim, na Grécia e toda essa coisa, nos dias atuais e tal. Então eu comentei em casa, eu falei, interessante que a gente não pode sonhar com algo que não exista. É impossível. É ou não é? Se eu sonhei com alguma coisa, porque ela existe. Então o que está havendo, considerando tudo isso aí que nós estamos vivendo, Jorge, essa situação que nós estamos vivendo, esse clausuramento, esses medos, todas essas coisas, ela fomenta que a gente tenha sonhos diferenciados, ela nos leva a algum lugar no astral, sei lá, que tipo de... o nosso dia a dia influencia como nós vamos resolver essas questões à noite na nossa vida, no nosso descanso? Como é que é isso? O que a gente chama de descanso, né, que é o sono, é um descanso só do corpo, né? Que nós até falamos no programa passado sobre descanso, né? E falamos sobre cansaço, falamos sobre cansaço, descanso, desistir, persistir, lembra? Não lembro, mas... Essa é a figura. Mas desenvolve. Sim, é que o estado de sono e o estado de sono com sonho, porque tem o sono que ele não está permeado com sonho. É uma continuação da vida, só quem vai descansar
né, é o corpo físico, quem vai restabelecer os órgãos é o corpo prânico, né, mas a alma ela está em atividade, né, o corpo astral, o corpo mental de cada um tá em atividade. Como a gente está vivendo um período de intenso entrelaçamento entre todos os seres humanos, né, nesse caso entrelaçados pelo medo, né, é o medo desse ente disruptivo que estão chamando de pandemia, né? Sim. Então, isso conturba de maneira geral o mundo no qual todos os sonhos existem, né? Que é o mundo astral, porque assim como cada um de nós tem corpo astral, obviamente o planeta em si tem também corpo astral, tem alma, né? Tem mente, né? Com uma mente como se a anima mundi ela tivesse conturbada pelo grande volume de medos gerados, né? E dentro dos similis congregantum, esses medos gerados assim em quantidades densíssimas agora, eles tendem a acordar aqueles medos mais antigos, aqueles fatos mais antigos, né, que de há muito não eram lembrados ou que de há muito são esquecidos, mas existem, né, ainda não estão em estado de inação, mas ainda existindo. O acordar essa coisa toda, né, faz com que daí haja uma interferência no trabalho em sonho de cada um de nós. Por exemplo, assim, você está no saguão do aeroporto, né? E você está ouvindo uma música no teu celular, mas sem o fone de ouvido, né? E aí está na tua frente, né? E você está ouvindo num som intermediário, né? E aí tem essas pessoas em volta. Daí chega um, né, do lado que vai fazer a mesma coisa, só que ele bota o som dele muito alto. Para que você consiga ouvir a tua música, você tem que aumentar um pouquinho o teu volume. Sim. Daqui a pouco está todo mundo com o volume alto, né, e o que se ouve já não é mais a sinfonia individual, é a cacofonia dos medos coletivos, né? E aí o sonho é isso. Então, por mais imune que você esteja, por mais alto que seja o teu mundo, e que é para onde você vai na hora que você não está em vigília, né? Ainda assim, você vai ter que perpassar pelo mundo de todos para chegar no teu, né? Ou na volta, né? E então sempre vai vir, você pode ter assim a noite inteira de um sonho filosófico, e na hora do rumar para acordar, que o sonho vem passando por gradações, você passa pelos sonhos do mundo e traz resquício daquele sonho do mundo, né? E aí, puxa, mas sonhei com uma coisa nada a ver, assim, é por conta disso isso que tem acontecido. Interessante, porque faz exatamente casa com o nosso tema, né? Que os sonhos, em certo ponto, como você citou agora há pouco, que eles mexem muitas coisas dentro da nossa psique, faz parte do nosso tema de prisão emocional, né? Quantas coisas nós estamos presos emocionalmente. O próprio termo já diz prisão. Prisão é isenção de liberdade. A prisão é uma coisa que a gente não consegue sair, desvencilhar. Como é que... Só encerrando o assunto de sonho, sim, né? Sim. É quando você está vinculado fortemente a uma emoção, mas você está em estado de vigília, então você consegue, ou deveria conseguir, fazer uma contenção a isso, né? Então, mudar de pensamento, não deixar que aquele pensamento, aquela emoção te incomode tanto. Então, você tem medidas, né, para tratar disso. Quando você está em estado de sonho, né, ou de não vigília, aí os processos de seleção mental, eles vão depender do quanto você é senhor do mundo onde você está agora. Porque quando você está no mundo físico, então você é senhor das suas decisões, né? Deveria ser, né? Quando você está no mundo dos sonhos, independente da altura que seja, né? E se você não se é senhora das suas próprias decisões, aí você passa a ser refém de tudo que ali exista. Por quê? Porque você passa a ser quase um espectador da tua própria vida.
Na vida Sim. você pode ser espectador ou ser o ator, né? No sonho, se você não tem controle, você é só espectador, né? Aí você sabe o que está acontecendo, você gostaria que fosse diferente, mas você não toma ação nenhuma para que seja diferente. Então, é a prisão perfeita. A prisão perfeita, que é a prisão de alma. Prisão de alma. Desenvolve isso aí, a prisão de alma. Uhum. Não fisicamente, né? A prisão de alma, assim, vamos supor que você sabe que antes o termo para escravo escravos, né, em Roma, era servos, né? Era o servo, né? Servo era o escravo, né? Depois, quando começou os princípios da democracia, então a palavra servo, ela foi assim, foi feita uma maquiagem, né? E servo era aquele que daí servia o amo, mas ele não era assim, ele não era mais propriedade perfeita daquele que podia comercializar e tal, né? E aí isso foi indo, e mesmo na época, assim, na Idade Média, né, com o feudalismo, aí então o conceito de servo ainda existia, mas não o conceito de escravo. Quem retoma e quem cria o conceito de escravo aí a própria igreja, porque então teve um período que ela tinha um grande contingente de aprisionados, de servos eslavos, mas numa condição primária que nem em Roma existia, né? E aí então o eslavo passou a ser o sinônimo daquele estado de onde a palavra escravo, né? Essa é a origem do escravo, né? E aí a escravidão, ela é de duas maneiras, né? Ou aquela escravidão física, ou é aquela escravidão anímica ou psíquica. Então, assim, ou teu corpo está preso e a tua alma está livre, né? Ou teu corpo está livre, né? Mas a tua alma está presa. Presa por quem? Por aqueles os quais você deixou que a aprisionasse. Mas isso pode vir, vamos falar, de outras vidas também ou não? Ou as prisões, as emocionais, emoção vai para outro plano também ou não? Quando você vai, você leva junto? Você leva junto? A alma, né, sim, que é o que vai passar pelo processo de sublimação, e a coisa que a gente tem conversado assim, extensamente a respeito, ela é formada pelo quê? Pelas emoções e pelo conhecimento. Sim. Eu vou diminuir a luz aqui um pouco. Vai falando. Sim. Então, quando a gente fala em vida passada, emoção passada, como se houvesse um laço, né? Como se houvesse uma separação entre um e outro, né? Mas não é uma separação, é um contínuo, né? Porque o que é gerado, ele precisa ser compreendido e tem que ser vivificado, sendo compreendido ou não, até que um dia seja sublimado e transformado. Então é um conjunto, sabe? É uma corrida de revezamento, sabe? Muda quem está correndo, mas o bastão, que é a essência da coisa, ele passa de mão em mão, sendo ele mesmo, né? Então não tem... Então a coisa é mais complicada do que a gente pensa, então, porque... A coisa ela é simples, né? O complexo que abraça o com é tudo, né? Quando você quer pegar a coisa toda sem compreender primeiro as partes, né? Então a maneira mais adequada de se compreender a vida de cada um e a vida de todos é como um contínuo. Existe um grupo humanidade, dentro desse grupo existem indivíduos que têm uma parte própria, que é a persona, e que tem uma parte da própria humanidade e uma parte do conjunto geral. E isso se move junto para tentar se resolver, se equacionar. Mas isso é a vida, né? Veja só, então, as prisões, as ligações emocionais que a gente tem, que a gente chama de prisões, há uma série de coisas, né? Pessoas, como eu disse no começo, pessoas, coisas, relacionamentos. Isso já é complicado aqui, nesse mundo físico, se a gente ainda traz coisas, se isso eu posso trazer coisas, se
Veja quantos temas de programas que a gente já falou estão tratando aqui hoje. Nossa, eu estou vendo tudo aqui. Família, tudo isso aqui. Estou numa família que eu tenho resgates nessa família, uma série de coisas. Então, quer dizer, já tem coisa emocional com essa turma que está comigo hoje. Todo mundo da sua família. Então, se aliado a isso, você então, na verdade, isso que eu quero esclarecer, na verdade a prisão emocional, ela vem, não é ela vem desde que você tem alguma coisa. É um contínuo, é isso que eu queria falar. Isso aí. Porque a relação familiar, o ente, né, o sobrenome no qual você escolheu nascer, a contraparte que você vai encontrar ao longo da tua vida, ou isso não importa, os filhos que venham a ter, todo esse entrelaçamento é karma. Não é? Aí sim, e o que eu trago das emoções que eu cultivei em outras experiências que eu tive? Tendências, né? Aí são tendências positivas e negativas, nidanas ou skanas. Então são tendências. O que são as tendências? É o suco, é o resumo, né, daquilo que determinou o meu caráter, que determinou a minha alma, que determinou a minha existência, que é o quê? É a criação de emoções e o meu embate com essas emoções, né? E as ações decorrentes dessas emoções, isso é que deriva e que define, né, o quanto eu me mantenho em Dharma, né, ou em Adharma, né, que assim, neutro, karma positivo ou karma negativo, né? Dharma, que é a lei, né, Adharma ou Adharma, tanto faz. Então veja, quando a gente fala de emoção, né? Emoção é uma coisa que a gente já explorou bem nos nossos programas anteriores, mas é uma coisa que ainda tem que aprofundar mais, porque é uma coisa que... Emoção é um conceito muito interessante, sabe, grego. Primeiro, assim, etimologicamente, né, emoção, emotiones, né, do latim, e daí ele é formado de dois conjuntos, né, o E, né, o E desde alguma coisa, então assim, quando eu vou de um lugar para o outro, então eu vim de lá, desde lá até aqui, esse é o E, né? E o segundo elemento é o movere, que é mover. Então, emoção é aquilo que move você para algum lugar ou para alguma coisa. E aí vem um conceito muito intrigante. E daí, fazendo uma conversa inicial dessa nossa conversa, sim. A razão de a gente conversar é tentar fornecer elementos, né, para que daí cada um possa, por conta própria, pensar, discernir, descobrir a sua própria mecânica de vida, a sua própria mecânica de alma, como é que a coisa funciona, né? E aí, esse é o sentido, esse é o objetivo da conversa. E por que eu digo isso? Porque para a gente compreender o que é emoção, e é uma coisa muito interessante, porque assim, quando a pessoa está amando alguém, está apaixonada por alguém, vamos usar o termo amando, né? Então, aquele que está amando, né, ele precisa ficar com a sua mente, com o seu estado de vibração mental, exatamente na frequência do objeto ou do ente amado ou da pessoa amada. O que acontece? Então daí a mente, né, que forma a persona, a minha mente, a tua mente, a mente de cada um de nós, ela vai se mover em direção ao objeto, que é a fonte da emoção. Então chega um ponto em que eu me movo em direção àquele objeto, àquele ser, a minha mente se coloca de tal forma em vibração para ficar símile àquele objeto, que eu faço uma cópia daquilo em mim. Quando eu faço uma cópia daquilo em mim, eu criei uma emoção. Bom, uma coisa que é importante dizer, assim, a emoção, ela nunca te aprisiona no momento em que ela é criada, né? No momento que ela é criada, ela está sendo sentida, né? Na medida em que ela é sentida, e daquilo que causa um bem-estar,
né? Ou te causa prazer, ou te causa dor ou ódio, o que seja, dependendo da emoção. E você vai e repete essa emoção no dia seguinte, repete aquela emoção. E aí você vai e lembra da emoção que você sentiu, ou do amor, ou do ódio, né? E aí você vai dando densidade para essa coisa, então ela passa a romper a linha de tempo na tua alma. Então aquela emoção que existia hoje, né, ela passou a existir ontem, depois já é o anteontem, e passou uma semana, um mês, e todos os dias eu estou alimentando, e buscando complemento e vivificando tudo. Chega um ponto em que, como eu rompi a minha linha de tempo, né, aí toda a minha alma, ela passa a vibrar em função daquela emoção específica. Que é a prisão em si, é o prisioneiro, exatamente. E aí, então, quando você... e aí, por que fala que a prisão emocional, ela priva de liberdade? Isso. É porque e aí também é um conceito interessantíssimo, né, para a gente pensar bastante a respeito. É quando eu tenho um conhecimento qualquer, uma emoção qualquer, a fonte desse conhecimento, a fonte dessa emoção, cada uma está em um lugar do universo. Um conhecimento sobre o Sol, um conhecimento sobre o átomo, né? Uma emoção de quando eu era pequeno, uma emoção de quando eu estava na universidade, uma emoção de quando eu cheguei na montanha. Então, ela está dispersa, né? E ligada à coisa em si, fisicamente ligada à coisa em si, né? Quando eu vou, então, pensar, eu vou sentir, eu vou trazer à memória aquele fato, eu vivifico esse fato, mas eu me desloco em direção à coisa em si. Esse é o conceito disso, por isso que é emoção, emovere, né? Eu me desloco em relação à coisa em si. E a vida de cada um de nós é isso. Então, a gente pensa uma coisa agora, a gente se desloca. Sente outra coisa, se desloca. Vê uma coisa, se desloca. Então, a mente, ela fica passeando pelo universo, nossa alma fica passeando pelo universo o tempo inteiro, né? Que é o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu lembro, o que eu desejo, o que eu aprendo. Então, fica nesse ir e vir, sabe? Nesse ir e vir. Assim, um enxame de abelhas e uma planície de margaridas assim, floridas, né? Então vai todo mundo para lá, vem para cá e faz aquele barulho, sobe, desce, vai, pega um pouco de néctar, voa, aquela troca, aquilo é a alma, né? Aquilo é como funciona a mente. Quando tem uma determinante e uma emoção, ela é visitada todos os dias, uma emoção quebra a linha de tempo, uma emoção, né, aconteceu ontem, anteontem, ano passado, 50 anos, e ela é vivificada todos os dias, ela é cristalizada, ela se entrelaçou, né, aí a minha mente, né, ela passa a ficar o tempo inteiro vibrando da mesma forma, e aquela emoção, ela passa o tempo inteiro a ficar ligada àquela emoção, ela fica o tempo inteiro em um estado igual àquela emoção, fixa naquela, aí nada mais tem sentido, aí fala assim, poxa, o grego está tão apaixonado que ele deixou de gostar de música, deixou de gostar de se alimentar, deixou de gostar de passear, agora ele está fixo, na cabeça dele só tem aquela pessoa, não sei o que e tal, exatamente isso. Aí a prisão emocional, ela vai ter quase sempre como decorrência uma prisão física, uma prisão comportamental. Isso é nocivo por quê, Jorge? Esse tipo exaure o ser, né? Por que sempre... As duas partes, né? Exaure o ser e assim, ele exaure o amante e exaure o objeto ou o ser amado. Por quê? Porque ao invés de ser essa coisa vivificante, que é você andar por todas as direções, né, do universo, aprendendo, experienciando, errando, corrigindo, contemplando, ouvindo, você passa a focar em uma única coisa. E quanto mais denso é o local onde a tua alma estacionou, mais desgastante é, porque o consumo, a exigência de vitalidade é maior. Chega a um ponto em que daí há um desgaste na alma, porque todas aquelas emoções que existem na alma de cada um, os desejos, as compreensões, não importa o que seja, todas elas precisam ser alimentadas. Sim. Mas há uma determinância para uma emoção,
né? Aquela emoção que é o foco da vida naquele momento, né? E aí todas as outras, em não ganhando atenção, em não ficando alimentadas, contribuem para criar um pandemônio astral, né? Então existem como se fossem micro-revoltas, micro-revoluções, né? De cada uma emoção não atendida, de cada uma rotina não compreendida, de cada um conhecimento não buscado, de cada dia não aproveitado, né? E aí, como o exemplo do aeroporto, né? Aí daqui a pouco todas essas emoções, toda essa compreensão não acontecida, ela está com o volume mais alto porque ela está à beira da inanição por não ser alimentada. E aí essa angústia, essa revolta, ela tende a ser compensada exatamente com aquilo que a causa, que é daí então focar mais ainda. Então, por assim, a pessoa está apaixonada por alguém, né? Aí está apaixonada, não deu atenção para o emprego, para a família, não sei o que e tal, aí começa a surgir uma porção de problema. A fuga dos problemas é se apaixonar cada vez mais pelo objeto da paixão. Então gera um ciclo vicioso de revoltas contínuas. E aí a alma, ela não consegue distribuir de maneira equânime energia a todos, vitalidade a todos, né? E aí então o processo de contenção de revolta de alma, o processo de concentração excessiva de vitalidade em um ponto, né, causa ruptura nos fluxos de vitalidade da própria alma, daí a exaustão. Qual seria então, vamos dizer, qual o processo? Mas é muito fácil a gente se prender, né? Todos nós aqui, em alguma situação, você está falando, você focou no relacionamento, por exemplo, mas temos trabalho, ideologia. Fanatismo, dogmatismo. Exatamente. É a mesma coisa. São todas questões. São tudo, mas puxa vida aqui, como é que o ser humano tem essa. Por que é tudo ao contrário? Ele tem essa facilidade como assim, é uma analogia que dá para a gente fazer, é como o preso e o carcereiro. Sim, boa. O preso está preso porque ele agiu contra a lei, ele agiu em adharma. E o carcereiro está preso junto por necessidade, porque aquilo é o trabalho dele. Sim. O preso pode ficar tranquilamente na cela, né, tendo consciência que errou, né, e passando por um processo de sublimação para ser reintegrado à sociedade. Ele cumpre a pena dele de maneira tranquila, opção A. Opção B, ele se revolta por estar preso e passa a ser ainda mais agressivo contra, e quando sair vai ser pior ainda. Duas opções. O carcereiro, ele pode viver plenamente feliz porque aquilo é o trabalho dele, que é legítimo, que é lícito, né, e é necessário. Ou ele pode viver revoltado porque o trabalho dele o priva de liberdade, porque ele está tão preso quanto preso. Sim. Agora, se a gente pega isso e aplica ao trabalho de cada um, é a mesma coisa. Você pode estar no teu trabalho e estar feliz, tranquilo, contente, porque aquilo é necessário, faz parte do processo da vida, ou se considera o trabalho uma prisão e passa a reclamar constantemente daquilo. Daí então o teu trabalho, o teu trabalho, o ambiente de trabalho, as pessoas com as quais você trabalha, o objeto do teu trabalho, a prática da tua habilidade, teu skill, teu perfil, né, ele em si é objeto de aprisionamento, porque você odeia aquilo tudo. Você antipatiza com aquilo tudo porque o teu ideal é estar em casa jogado na rede, querendo se aposentar com 30 anos de idade. Percebe então a prisão emocional, ela pode acontecer em qualquer ambiente, por qualquer motivo, em qualquer intensidade, porque só quem pode aprisionar o ser humano é ele mesmo. Nós já falamos aqui, como eu disse que nós estamos abordando quase 50 temas que a gente abordou no Vida Inteligente, entre esses que nós estamos falando agora, um outro tipo de prisão emocional são os nossos vícios, né? Você estava falando, me vieram os vícios. Você acabou de dizer, você gosta muito de falar do seu chocolate, né? Tem o... Aliás, já me libertei, agora nem... É mesmo? Tá bom aí, boa notícia. Primeira mão no Vida Inteligente.
né? Não, e uma Mas coisa interessante que daí então tem um tipo que daí eu gosto, né? E eu compro porque o embate, preferencialmente, ele tem que ser físico. Então, você não pode lutar só em termos de memória, lutar só astralmente, porque daí o embate é 1000 vezes pior. sim, Então, se você quer falar alguma coisa para alguém, não adianta você ficar calado na frente dessa pessoa e depois mentalmente você ficar a vida inteira dizendo palavrões para aquela pessoa, perfeito. né? Não funciona. A mesma coisa assim, você fez alguma coisa e é muito mais fácil você pegar e falar para essa pessoa assim, olha, putz, errei, desculpa, errei profundamente, desculpa. Sem dúvida, resolver na hora. Porque você daí por orgulho não fala isso e passar a vida inteira aprisionado de um erro, né? Sim, senhor. Sentindo remorso todos os dias, que é a pior das torturas, né? Então, na questão do chocolate, né? Então, eu compro, né? Eu comprei exatamente aquele tipo que eu gosto, né? Só que daí eu sinto assim, puxa, agora eu estou estudando aqui, estou cansado, vou comer chocolate. Eu vou lá, olho pro chocolate e digo assim, não, eu não vou comer chocolate. Você falou que você tem que dominar, né? Você que tem que dominar o chocolate e não deixar ele te dominar, porque, né? assim, o pior comportamento que a gente pode ter para com nossos medos é ter medo do medo. Sim. O pior comportamento que a gente pode ter para com nossos desejos é ter medo de dizer não ou negar a existência. É assim, não, você gosta muito de chocolate? Eu não, eu nunca, jamais, né? Não, sim, gosto. A única coisa que daí eu gosto, né, e não é errado eu gostar Claro. de alguma coisa qualquer, desde que essa alguma coisa não seja senhora de mim, porque senão o que acontece? Muito Eu vou bem daí lembrado. comer 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 3 caixas, depois vem o arrependimento, vem de saúde, o que seja tal, né? E aí chega ao ponto de se transformar no vício. O que é o vício? O vício é quando a prisão é irreversível. Você não tem mais controle, né? Onde você perdeu de tal maneira, né, a noção, né, da razoabilidade com relação àquele desejo, que quem determina, quem dita a tua vida é o desejo. É o desejo. Né? Aí ele é ilógico, é irracional, é não razoável, é impróprio, inadequado, que prejudica o teu entorno, não sei o que, desconstrói. Mas e por que você faz isso? Não consigo lutar contra isso. Consegue. É interessante, é mesmo. Você está falando, já começa a ampliar, por exemplo, nas nossas crenças, outras prisões emocionais das nossas crenças. Mas profundamente, assim, vamos supor, eu tenho uma religião. Isso. Né? Isso, e eu acho que essa religião me faz muito bem, né? Muito bem. Né? E o Deus da minha religião, nossa, eu estudo, né? E me dedico e faço as práticas e escuto quem fala em nome desse meu Deus e tal. Né? Eu sou assim, me transformou em um ser humano melhor do que eu era, tá ótimo, tal. Né? E aí eu olho para outra pessoa e falo assim, mas aquele outro ele erra, né? Aquele outro tem uma vida profana. Aquele outro não é um iniciado. Sabe por que ele erra? Por que ele tem uma vida profana? Por que ele não é iniciado? Porque ele não segue o meu Deus. Aí chego lá para ele e falo assim, escuta, que tal você seguir o meu Deus? Porque o meu Deus, olha, eu mudei e tal, eu vou lá no meu local de adoração e rezo e falo, faço tal. A outra pessoa fala assim, não, eu sou ateu, ou eu sigo um outro Deus. Aí eu vou de novo. Olha, quem sabe você não segue? Não. Né? Aí quando aquela pessoa erra, segundo o meu conceito, ela errou, porque o Deus dela não é suficiente. Daí eu vou e quero enfiar na cabeça daquela pessoa na amarra, né? O meu Deus. E como tem ela e mais um grupo que segue aquele mesmo Deus, né? E eles são errados, o meu Deus que é perfeito, né? Então todos eles passam a ser inimigos. Por quê? Porque a minha vida é imperfeição. Perfeição, né? Eu vivo em perfeição. E se eu vivo em perfeição, eu sou inimigo de todos que vivem na imperfeição. Só que daí, se eu sou inimigo dos que vivem na imperfeição, eu já passei a ser o pior dos piores. Por quê? Porque eu tenho em mim ódio. Daí o meu Deus é justificativa só para eu odiar os outros. Eu sou prisão da minha falsa moral, sou prisão
do meu falso conceito de perfeição, sou prisão do meu falso conceito de amor, sou prisioneiro, né, eu sou prisioneiro, né, do meu falso Deus, porque ele diz que eu tenho que odiar quem não o segue, né? E aí vem aquela questão, tá, mas foi o teu Deus que falou que você tem que odiar? Ou foi alguém que falou em nome dele e daí você segue loucamente e você vai ter que odiar? Né? Então, fanatismo, dogmatismo, né? Talvez uma das prisões emocionais mais complexas para ser compreendida e que a pessoa, para que a pessoa se liberte, porque ela acha que ela está fazendo o bem, ela acha que ela segue um ente superior, né? E que daí então é como as cruzadas, é justo, né, você ir e matar os outros porque eles acreditam em um Deus diferente do teu? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Então nós estamos aqui, pelo que eu vejo assim, o desenvolvimento da nossa conversa, a prisão emocional, como eu disse no começo, né, quase só iniciados, vamos dizer, adeptos, vamos lá, que nome que eu vou dar, que estão isentos desse tipo de prisão, né? Você tem assim, Grego, você tem uma camada aqui que seria a racionalidade, né? Sim. Daí abaixo da racionalidade você tem a emoção. Em termos de densidade cósmica é assim que funciona, né? Você tem a emoção, e acima da mente concreta você tem o que seria a abstração, e depois a intuição. Então, assim, em questão de leveza, né? Quanto mais para cima, mais leve, quanto mais para baixo, mais denso, né? Se o teu caminho é para cima, é libertador. Se o teu caminho é para baixo, é aprisionador, né? Então, quanto mais a tua vida é dirigida, baseada somente nas emoções ou no que vem dos sentidos, mais prisioneiro você é, mesmo que você jure que não, né? E daí você acha que as traquinalhas tecnológicas ou a pseudo-liberdade que você tem de corpo físico, né, é equivalente a uma liberdade de alma. E não, você é prisioneiro de quê? Dos teus desejos, né? E o pior é quando daí essa prisão, ela não dura um dia só, né? Sabe? É tudo que está pensando agora. Então, eu desejo, eu quero, né? Eu amo, eu sou apaixonado, eu odeio, eu tenho antipatia, eu não sei o que e tal, né? E aí eu crio hoje, né? E adubo amanhã, e rego depois de amanhã, adubo no outro dia, rego no outro dia e tal, e aquilo vai crescendo, e daí então boa parte da minha linha de vida, né, ela está ligada a um congelamento, a uma cristalização que me torna refém naquele ponto em que ela aconteceu. É como se de lá para frente eu não tivesse vivido. Por quê? Porque eu dediquei a minha vida a alimentar a paixão, né? Ou a alimentar o desejo, ou a alimentar o ódio, ou a alimentar a antipatia, ou. Então, aquilo, assim, se é senhora de tal maneira da alma da persona, do indivíduo, né? Ele não tem mais noção, não tem mais discernimento, né? E aí a possibilidade, né? Aí você tá ainda apaixonado por aquela tua contraparte? Não, consegui me libertar. Às vezes a gente usa essa expressão, né? Então, quando está em um relacionamento conflituoso ou um ódio profundo, não consegui me libertar daquele ódio. E todo mundo, você está falando... E todo mundo, você está falando de relacionamento, e todo mundo sabe o quanto como é que se diz, prazeroso você, como foi prazeroso enquanto durou um relacionamento, digamos assim, o quanto é prazeroso você se livrar dessa prisão emocional, né? É impressionante. Nossa, porque a maioria das pessoas se queixa exatamente disso, de não conseguir se desvencilhar ou se livrar de pensamentos, de apegos, de uma série de coisas, de lembranças. Agora, a partir de quando você se livra, nossa, é uma... Grego, assim, a maior
se a gente fosse localizar cronologicamente onde estão ancoradas as grandes prisões emocionais de uma boa parte da humanidade, é na infância ou na relação com a família. Então, assim, não, porque o meu pai, a minha mãe, quando era criança, meu irmão, minha irmã, meu tio, minha amiga, não sei o que tal, ou meu amigo na escola e tal, faziam isso comigo, bullying e tal, eu era ofendido e tal. E daí a pessoa está hoje, né, guardando, né, emoções não resolvidas, né, de 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40 anos atrás, né, despendendo a vida de hoje para manter viva em si, por prazer, aquela situação de preso em si mesmo, aquela situação de escravo em si mesmo. É inexplicável. Né? Foi o que você disse no começo, está aqui dentro em algum lugarzinho, mas você não tem coragem de ir lá mexer naquilo, né? E uma hora aflora, né? Uma hora aflora, você vai ter que enfrentar aquilo, né? E é natural, porque assim, qualquer coisa que esteja te aprisionando, ela tem por diretiva básica existir. Sem dúvida, sobrevivência, como você já falou, o desejo, ele quer sobreviver, né? Ele quer sobreviver, o ódio ele quer sobreviver. Sim. O ódio mais especializado, mais esperto, mais inteligente, é aquele que odeia profundamente o outro sem desejar a morte do outro, porque se o outro morrer, daí ele, o ódio, não consegue mais se alimentar. Isso. Né? Aí, então a gente tem que partir desse princípio que você está lidando com coisas que você mesmo engendrou. Você mesmo se moveu, você moveu tua alma em direção àquela coisa e fez uma cópia em você mesmo. Então você colocou isso assim, no teu âmago e alimentou e alimenta todos os dias, né? Isso é uma escada, né? Então você coloca, você cria essa emoção aqui, né? E a vida vai andando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, vai indo 1 ano, 2 anos, 10 anos, vai acontecendo. Aí você quer se livrar, né, daquele trauma, que é uma palavra muito usada, né, de infância que você teve, né, e você daí quer fazer o quê? Fazer de conta que não existe, fazer de conta que é simples. Não é simples. Você tem que fazer o mesmo trabalho de volta, descer 1 degrau, 2, 3, 4, 5, compreendendo, tendo paciência com você. Por isso que chama depressão. Depressão é um processo de descida na alma. Sim, sim, né? sim. Então, quando você desce para aquele lugar e você está naquela depressão, depressão é uma parte física. Você está naquela depressão, então você tem que pegar e começar a subir até um aclive, até chegar num topo do morro ou num platô, e você contempla de longe a depressão e fala assim, nossa, como é que eu estava fundo naquele negócio? Né? Então daí tem que ter paciência, compreender, né, que essa prisão ela existe, mas que você que se colocou lá, você que construiu a prisão, você que define o tamanho das grades, você que passa a chave, você que define se você é alimentado todos os dias, você que define se você fica tranquilo, tudo você que define. Por quê? Porque é na tua alma. Ninguém consegue colocar um átomo na tua alma, né? Aí, uma vez você tendo consciência disso, então agora vamos desconstruir, né? E aí eu vou desconstruir o quê? A possibilidade de não poder abrir a porta, então eu vou construir a possibilidade de abrir a porta, eu mesmo abro a porta, então eu sei que a prisão existe, eu sei porque ela foi construída, eu sei porque ela é formada, mas eu ganho temporariamente a liberdade, eu posso sair e andar, né? Mas a prisão ainda está lá. Né? Aí eu vou e desconstruo, é uma prisão sem porta. Eu vou e desconstruo uma parede e a outra. Interessante. Ao ponto que essa prisão ela não mais exista. E daí eu não tenho liberdade temporária, eu tenho liberdade total. Então eu não posso ter medo das coisas, né? Eu não posso ter medo daquilo que eu mesmo criei. Sabe? Eu não posso ter medo daquilo que me aprisiona, porque é tudo, assim, toda a prisão emocional ela é voluntária. Ninguém me obrigou a ir para esse lugar. Ninguém pediu para que eu me apaixonasse. Ninguém pediu para que eu odiasse. Ninguém pediu para que eu sentisse antipatia ou empatia. Nenhum Deus quer que eu seja um fanático. Nenhuma doutrina quer que eu seja um dogmático. Sim. Né? Ninguém me pede para ser mártir.
Aí, na medida em que eu compreendo esse tipo de coisa e eu não tenho medo desse tipo de coisa, eu vou e vou resolver. Aí chega um ponto em, puxa, mas como é que eu vou resolver se daí não tem mais solução? Eu briguei com meu amigo quando ele era criança e o cara já morreu. Então eu falo assim, putz, amigo, desculpa, pisei na bola contigo e tal. Né? E aí assim, e eu não acredito que tenha resolvido. Então é o seguinte, tem como você pedir desculpa para ele porque ele já morreu? Não. Tem alguma decorrência daquilo, a não ser o que você guardou na tua alma? Não. Então é o tipo de problema que tem solução por não ter solução. Bom, acabou. É Tá bom, lógico, perfeito. é lógico, né, você ficar sofrendo todos os dias, porque daí você brigou com o teu amigo de infância no segundo ano e não conseguiu mais conversar com ele. É ilógico. Então, na medida em que você começa a aplicar a lógica às emoções, você começa a caminhar em direção à liberdade. Quando você começa a aplicar a abstração em relação à lógica, em relação à abstração, essa liberdade se transforma em asa. Aí você volta a fazer parte daquela colmeia de seres, né, que daí voam pelo universo buscando experiências. Você me lembra, você me fez lembrar, eu acho que eu assisti inclusive no Chile, eu estava em Concepción, no Chile, e estava passando o filme, se eu não me engano, era O Nome da Rosa. Eu não sei se foi O Nome da Rosa ou se era A Missão. Um padre que, para se redimir dos pecados dele, ele amarra no corpo dele um monte de tranqueira. Você não faz ideia, lata, pedra e todo esse negócio, e vai subindo o morro carregando tudo aquilo. Foi muito o nome da roça, não, o nome do outro filme que você falou, como é que é? A Missão, é A Missão. Esse da Missão, é do jesuíta lá, né? Isso. Né? É um clássico, né? Exatamente, sensacional. Música, tudo é música de Ennio Morricone, ator Kinski. Isso. Então é muito paraíso, é muito significativo o que ele faz, sabe? Ele leva, olha, eu arrepio, é interessante essas coisas aqui, viu? Ele leva tudo aqui, ele consegue chegar lá em cima. E quando ele consegue chegar lá em cima, de onde ele tinha que subir, vamos dizer, ele, apesar de ele ter levado todo aquele peso lá para cima, ele estava livre, vamos dizer. Ele conseguiu chegar lá, ele tomou consciência, pagou o que ele tinha que pagar e se livrou daquilo, sabe? É bem isso que nós estamos falando aqui agora. O corpo funciona como uma armadura para a alma, né? Então Sim. Não adianta você punir o corpo, né, tentando resolver as questões da alma. Então tem o silício, né? Ou aquele negócio com garras que daí com uma cinta você amarra na perna. Você tem algumas ordens, né, ligadas a algumas religiões que daí faz isso como um processo de suplício, né? Flagelo? Autoflagelo, assim, né? O silício é uma forma de autoflagelo. Para daí é uma forma primária, né, de tentar fazer com que o instinto substitua a razão, porque daí a dor é tão intensa. E quando a dor é intensa, aí todas as energias, todas as inteligências instintivas, elas se apoderam do processo decisório para tentar salvar a vida. Isso. Quando você está em risco, né? Quando você está em risco, quem está definindo as tuas reações são as reações instintivas. Então, o quê? Inteligências especializadíssimas, né? Orientadas a salvar a vida do conglomerado, né? Então, a produção dessa dor constante física, né, faz com que a emoção ceda espaço, a paixão ceda espaço à dor, quando ela deveria ceder espaço à razão. Sim. Então, fez alguma coisa, ou tem um desejo, ou tem um vício. Ao invés de usar a razão, né, para tentar compreender e resolver, sublimar esse processo, parte para o lado oposto, que é a dor. Quando as inteligências instintivas se apoderam das determinantes de vida, né, elas temporariamente amainam, né, essas prisões emocionais, porque o cérebro ele funciona assim, uma coisa cada vez. Então, o maniotensiofares é um cada vez. Então, não tem como o instinto está tomando conta e a emoção está sendo privilegiada, né? Então a paixão ela tem que ceder, por exemplo, né? Só que assim,
é, o inundar o corpo com inteligências instintivas, né, é você jogar gasolina na fogueira. Quando essa dor recua, né, aquilo que se pretendeu sufocar através da dor, ele volta 1000 vezes fortalecido, porque é uma compensação à dor. Perfeito. Né? Aí aquele desejo, ou aquele ódio, ou aquela paixão, ou aquele amor, o que seja, ele volta muito mais forte, porque ele é um ponto de fuga. Né? Então, às vezes a gente constrói prisões na nossa alma para poder servir como ponto de fuga, para que a gente se oculte da própria vida. A gente foge para dentro da própria alma para se esconder da vida. E o processo é bem mais doloroso dessa forma, como você disse. Claro que é. Muito mais, porque ele vem potencializado, ele volta potencializado. Lógico que sim, porque não existe espaço vazio, não tem magia. Então tudo que você está fazendo, ele vai ter uma derivada, vai ter uma repercussão. Né? Se você não faz isso, né, você não ser senhora do processo, você retira a liberdade da tua alma, da tua mente. Né? Aí você está vamos usar de novo a questão da paixão. Pega o adolescente no seu primeiro amor. Diz, olha, vamos conversar sobre os mistérios do universo. Você oferecer chuchu para quem está comendo chocolate. Claro, né? Eu uso analogia porque assim, eu gosto de chocolate e não gosto de chuchu, né? Então aí não funciona. Não funciona. Né? E enquanto você não conseguir escalonar, enquanto você não conseguir realmente se assenhorar do processo, né, aí você fica refém dessas coisas, porque no fundo são coisas que trazem prazer. Né? E aí você pega, quanto maior é o número de entrelaçamentos, quanto maior é o conglomerado que se alimenta daquela prisão, mais poderosa ela é, mais forte ela é. Quanto mais antiga, mais forte ela é. Né? Você não pode aí você ter medo de contemplar, né? Assim, não pode ficar naquela situação assim de falsa pureza, né? Não errei, não tenho desejo, não odiei, não tenho antipatia, não tenho, só que assim é ilógico, né? O desejo, assim, o desejo enquanto eu tenho desejo de comer, desejo de tomar um suco, toma um suco. Agora, você não pode gostar tanto do suco que você quer trabalhar a vida inteira para construir uma piscina, encher de suco e ir nadar no suco. Né? E se nadar no suco não te satisfaz, então nadar e bebendo aquele suco no qual você está nadando, mas aquilo não te satisfaz porque você tem que se apoderar. Ciúme, né? O ciúme é quando o amor, a paixão, é tão caótico, ele implica em posse, né? Em aprender. Né? E aí, então, você é tão doido por aquele suco, você nadando naquela piscina de suco e está bebendo, mas não tem como, você quer se assenhorar daquilo. Então, o que você faz? No sublime, né, e último ato de loucura, né, você mergulha, né, e se afoga naquilo que te dá prazer. Pagou com a vida. Ô Jorge, o professor Henrique José de Souza, ele escreveu um livro chamado Caminho da Iniciação. O verdadeiro caminho da iniciação. O verdadeiro caminho da iniciação. Você vem falando ao longo desses anos aqui no Vida Inteligente que a iniciação é o verdadeiro caminho. Você vem fazer. Então, quase agregou isso mesmo. Então, dentro dessas duas colocações, como você vê ou como a iniciação pode ajudar na liberdade da prisão emocional? Tá bom o negócio aí, velho. Gostei. A iniciação, o verdadeiro caminho da iniciação, a iniciação é o verdadeiro caminho. Gostou, né? De vez em quando eu dou umas frases boas. Não, a iniciação realmente. E sabe por que a iniciação é o verdadeiro caminho? Você disse muito bem. E como que ela consegue auxiliar? É que daí a iniciação ela vai te dar o quê? A iniciação ela não vai te dar uma marreta, sabe, para você quebrar a cela. Ela não vai te dar um conteúdo que você pode subornar o teu carcereiro, né? Ela não vai te dar dinamite para você implodir a prisão inteira. Não, ela vai te dar, sabe o quê? Óculos
para que você consiga enxergar a parede onde você está preso, e para que você veja que daí é possível primeiro polir aquela parede onde você está preso, para daí você ver no reflexo naquela parede onde você está preso quem está preso. O primeiro passo para se libertar é descobrir quem está preso. Daí eu vou e me vejo preso dentro do desejo de comer chocolate 24 horas por dia. Eu me vejo preso dentro do prazer por sentir ódio para alguém que me magoou há 30, 10, 20, 50 anos atrás, 10 dias atrás. Daí aquilo me causa espanto, me causa vergonha, é ilógico. Aí começa a libertação. Então a iniciação, ela te dá elementos para que você conheça a você mesmo. Conhece-te a ti mesmo, exatamente. Para que você consiga, então, em conhecendo-se, você compreenda o que te faz, assim, o que te compõe, depois o que te move, né? E aí, então, você vai começar a fazer com que a tua vida seja dirigida, não pelos instintos, não pela emoção, mas pela razão, e depois pela intuição. E aí você passa a não mais odiar os instintos, porque o instinto é necessário para que você sobreviva. Se eu não quero mais ter instinto nenhum na minha vida, eu quero ser totalmente abstrata. Aí um dia você vai lá fazer uma panqueca e bota a mão no fogo e fica se queimando porque você não tem o instinto de puxar a mão para não se machucar. Então você tem que ter instintos, só que os instintos não podem ter você. Não quero mais ter emoção, eu quero ser neutro. Uma coisa é ser neutro, é ter todas as emoções equilibradas. Outra coisa é não ter emoção. Aí você não tem emoção, você não vai sentir empatia, fraternidade, você não consegue contemplar o mundo, não. Você precisa ter todas as emoções e depois você aplicar a razão às emoções, para quando você aplicar a abstração e a intuição a eles, então você tenha todos os instintos, todas as emoções, todos os conhecimentos harmonizados. É por isso que a iniciação, ela é libertadora, porque ela faz com que o ser humano veja o que tem na alma dele, para que ele não precise fugir da sua própria alma. Permite que o ser humano estabeleça de novo um pacto de amizade com si mesmo. Permite que o ser humano compreenda de novo quem ele realmente é, o que o move, de onde ele veio, para onde ele vai, para que é a vida. E mais, ela permite que o ser humano desenvolva respeito para consigo mesmo e principalmente desenvolva respeito para com todos os seus semelhantes visíveis e invisíveis, ou todos os entes viventes. É isso que a iniciação faz. Daí não tem prisão. Não tem prisão, porque você adquire ou readquire o direito de andar livremente e sem medo, por todos os planos do universo. O que aprisiona por primeiro é o medo. O medo de não ter desejo, em si, é o maior gerador de desejo. O medo de não odiar, em si, é o maior gerador de ódio. Muito bem, você é um excelente juiz liberador, assim, tá vendo? Já deu, olha, ele veio aqui hoje, deu carta de alforria para todo mundo que está preso aí nas emoções aí. Bacana, gostei. Tem uma um dos maiores articuladores, assim, é como se a argamassa que constrói a maior parte das prisões do ser humano fosse a memória, né? Sim. Porque você tem na memória aquilo que aconteceu e alimenta e tal. O termo sânscrito para memória é Smriti, S-R-M-I-T e Smriti, né? E a raiz, né, desse termo memória em sânscrito, né, o significado que é fundir. Né? Então, quando você cria essa memória e alimenta, você está fundindo aquilo à sua própria alma. Né? E como aí fica um processo de fusão consciente, vira uma confusão, porque na alma há que se ter
sete cadinhos distintos para fundir ouro, prata, cobre, mercúrio, ferro, estanho e chumbo. Quando você aprender a lidar com cada um desses 7 elementos, ouro, prata, cobre, mercúrio, ferro, estanho, chumbo, quando você aprende a lidar com cada um desses 7 elementos, então você está pronto para misturá-los alquimicamente. E aí a prisão se transforma em liberdade. Por quê? Porque o chumbo virou ouro. Tá aí. Aí você já é um alquimista. Exatamente. Você, Jorge, é muito da sua própria alma, né? Porque ninguém dá o que não tem. Verdade. É isso. Então, Jorge, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você pela boa conversa. Foi uma boa conversa mesmo. Eu acho que dá pra gente pensar muito, né? Porque às vezes a gente precisa de elementos, né? Que eu preciso me livrar, mas eu não tenho um caminho. Então, e aí... Simplificar a vida, né, Grego? Exatamente. A vida, assim, ela não é uma viagem de lazer, é uma viagem de trabalho. Agora, o trabalho, né, ele pode te trazer felicidade, porque você está trabalhando sobre você mesmo. Você está trabalhando sobre a humanidade, trabalhando sobre o universo, ajudando a construir. Então isso é motivo de felicidade, é motivo de orgulho. Um dia cada vez, enfrentando a vida como a vida deve ser enfrentada, não construindo prisões, não construindo. Você tem que ser um iconoclasta, né? Um quebrador de imagem. Que imagem? Aquelas imagens que você construiu na sua alma e você coloca no pedestal e as odeia todos os dias, como deuses caóticos, né? Um pandemônio interno na alma de cada um. Quando a alma de cada um devia ser o quê? Um panteão, um panteos. Todos os deuses vivendo na minha alma. Paz, harmonia, felicidade, paz, progresso. Tá aí, o pacote está dado aí. Cada um deguste da forma que melhor lhe aprouver. Jorge, meu irmão querido, um fraterno abraço, até a próxima oportunidade. Obrigado, Grego. Um grande fraterno abraço para vocês, para todos. E eu aconselharia que daí aproveitassem a vida de maneira plena, né? E liberdade, ela é sinônimo de plenitude de vida, né? Então não construam coisas desnecessárias na alma, não precisam, né? Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida. Obrigado. Um abraço, tchau, tchau. Gente, que coisa boa, né? Ouvir essas coisas, ouvir orientações. A gente precisa de um norte, né? Então é sempre bom ouvir isso aqui. Hoje recebemos uma série de chaves. Cada um pega a sua, vai ver onde é que está, onde estão as suas prisões e vê se a chave abre essas. Mas depois que você abrir isso aqui, não volte mais para aquela prisão. Tenha consciência do que você está fazendo, esqueça, trabalhe aquilo, sublime, para que isso não se repita mais. Os elementos nós temos todos, né? O difícil é tomar iniciativa, o resto vem. Gente, um fraterno abraço, um feliz sempre e até a próxima oportunidade. Tudo de bom.